Se você quer desenvolver da forma mais eficiente possível qualquer habilidade, seja uma manobra de skate, uma música que você quer tirar no violão, seja uma língua que você quer aprender, qualquer coisa, existe uma metodologia muito mais eficiente e tem 4 insights que você tem que entender para montar a sua hora de prática ou a sua hora de estudo da melhor forma possível. Então, vamos lá. O primeiro insight é que você aprende quando você está fora da sua zona de conforto. O aprendizado é uma adaptação ao estresse, à tensão. Então, quando você está mais concentrado, quando você está mais esforçado, quando você está nessa prática deliberada, é que você tem o seu aprendizado no máximo. E é quando você vai estar sendo mais eficiente naquilo. Mas isso também é cansativo e o ser humano, naturalmente, vai sempre buscar o caminho de menor esforço. A gente vai voltar para esse ponto mais para frente. Mas o primeiro insight ele é bem simples. O ponto ótimo de maior eficiência no aprendizado de qualquer coisa é quando você está nesse esforço. É que nem na musculação. O seu músculo cresce quando você chega no limite, na falha, quando você está no ponto fora da sua zona de conforto, de maior concentração, de maior esforço. Mas isso é difícil, a gente não quer chegar lá. E como é que isso se transfere para um aprendizado, para o treinamento de uma habilidade, coordenação motora ou até um aprendizado mental? Bom, o segundo insight diz que aprender qualquer habilidade de 0 a 90% requer menos tempo do que os 10% finais. Muitas vezes esses 10% finais, apesar de ser totalmente contra-intuitivo, leva 2, 3, 4 vezes mais tempo do que aprender os primeiros 90%. Por quê? Por que o iniciante aprende numa taxa tão maior do que uma pessoa mais avançada? Quando a pessoa está começando, cada vez que ela vai treinar, ela sai um pouquinho melhor, ela progride a cada vez. Por que isso vai diminuindo com o tempo? Bom, um dos motivos é porque quanto mais você pratica algo, mais fácil isso vai ficando. No começo de uma habilidade nova, tem muita novidade, você tem que estar muito concentrado. Se você vai começar a aprender a fazer malabares e você nunca fez, você vai derrubar os pinos toda hora, você vai ter que estar muito concentrado o tempo todo. Mesma coisa quando você está aprendendo uma língua nova. Cada palavra, cada vocabulário, cada regra gramatical requer muito da sua concentração. É que nem a pessoa que está malhando que está chegando no limite toda hora. Então você está se mantendo, simplesmente porque você não tem opção, sempre nessa zona de prática deliberada, sempre nessa zona de esforço máximo. Conforme o tempo vai passando e a sua habilidade vai crescendo, você vai dominando mais coisas daquela habilidade e vai ficando mais fácil, vai tendo menos novidade. Você começa a ficar fazendo menos esforço. Mesmo que você seja uma pessoa que trabalha duro, você esteja se esforçando, é natural. Se você começa a fazer malabares, você está dominando um pouco mais, você está começando a derrubar menos as bolinhas, você pode fazer menos esforço, você pode naturalmente pensar em outra coisa, você não precisa estar tão concentrado assim. Então a sua taxa, a sua eficiência desenvolvendo aquela habilidade diminui. E o que isso quer dizer? O Laido Dittmar é um malabarista do Cirque du Soleil, então ele tem um nível de habilidade excepcional no malabares, mas isso não foi sempre assim. Apesar de ter nascido de uma família de artistas circense e ter um desejo muito forte de se desenvolver desde muito pequenininho, ele demorou para encontrar a sua habilidade. E enquanto ele praticava, ele via as outras pessoas, ele estudava as pessoas que davam certo, ele falava, putz, por que eu não estou tendo o progresso que as outras pessoas estão? E ele conversava com as pessoas e todo mundo dizia, você tem que amar o que você faz, você tem que trabalhar duro. Ele ia treinar 8, 10, 12 horas por dia ao longo de vários anos, mas ele não tinha o mesmo progresso que outras pessoas. E ele percebeu que muita gente estava na mesma que ele, mas tinha algumas poucas pessoas que tinham um progresso excepcional, que toda vez progredia, que toda semana estava evoluindo, toda hora estava aprendendo um movimento novo. Ele começou a entrevistar essas pessoas, conversar com elas, mas nem elas, ele descobriu, sabiam exatamente por quê. Elas diziam a mesma coisa, você tem que amar o que você faz, etc. Mas no fundo ele percebeu que tinha uma metodologia diferente que essas pessoas, de forma inconsciente, faziam melhor que os outros. E aqui entra o terceiro insight, que vai falar muito sobre o mindset. O ser humano tem basicamente 2 formas de motivação. Ou a gente está, em regra geral, buscando o prazer, ou a gente está fugindo da dor. Então, quando eu estava no colégio, eu podia estar estudando para uma prova, querendo aprender uma habilidade, porque eu queria tirar a melhor nota, eu queria ganhar os prêmios e a adoração que eu receberia por isso, ou eu poderia estar estudando para não tirar uma nota ruim, com medo da bronca que eu ia levar, da vergonha que eu ia passar, de ser o pior da turma ou algo assim. E isso faz muita diferença em como que você treina mais para frente. E vale lembrar que a gente também tem um viés muito maior para evitar a perda do que para buscar o prazer. Tem vários estudos que mostram como que as pessoas vão gastar, em geral, 2 vezes mais energia para evitar perder R$100 do que elas gastam para buscar ganhar R$100. E como que isso se mostra no seu treino, na sua rotina de estudar, de praticar, de desenvolver a habilidade, qualquer que seja ela? Bom, sem perceber, muitas pessoas têm um mindset de evitar a perda. Mas perder o quê quando eu estou falando de uma habilidade? Perder o que quer que seja que você já tenha desenvolvido.
É por isso que a grande maioria das pessoas, quando elas estudam, quando elas treinam, a rotina delas é começar fazendo o que elas já fizeram, começar o que elas já sabiam, mas melhorar um pouquinho. Você ainda não está no 100%, então se eu estou aprendendo a tirar uma música, a próxima vez que eu for treinar, eu vou voltar de onde eu estava, eu vou tirar de novo. E quanto mais você faz algo bem, melhor isso é para o seu ego, você fica feliz. Eu acho que eu estou treinando, eu sinto que eu estou melhorando, eu sinto que eu estou fazendo certo, eu gosto disso. Mas eu estou progredindo muito menos do que eu poderia. O medo de perder me faz focar no passado, me faz montar de forma inconsciente uma rotina de treino que eu estou focado em basicamente não perder as habilidades que eu já desenvolvi. Eu vou melhorando muito gradualmente. E o que ele percebeu foi que a grande maioria das pessoas fazia que nem ele, deixava para treinar os movimentos mais difíceis, para fazer aquele novo movimento no final do treino. Primeiro ele fazia o aquecimento, depois ele ia treinar a última coisa que ele tinha praticado semana passada, ele ia aperfeiçoar um pouquinho, ele ficava um bom tempo nisso e no final ele tentava uma coisa diferente. E o que ele notou quando ele observou essas pessoas que tinham um progresso excepcionalmente rápido, essas poucas pessoas que pareciam que tinham talento natural, na verdade não era talento natural. O que elas faziam naturalmente era encontrar uma forma de prática mais eficiente. Essas pessoas começavam sempre com um movimento já mais difícil. E mais que isso, tem um segundo ponto, elas passavam para o próximo antes de dominar ele completamente. Então ele percebeu que essas pessoas tinham um mindset de buscar o que eles queriam. A gente tem duas ideias basicamente, né? Ou buscar o prazer ou fugir da dor. A grande maioria das pessoas, sem perceber, está no mindset de fugir da dor, está no mindset de evitar perder aquelas poucas habilidades que elas desenvolveram. Então a gente monta uma rotina de treino em função disso. Essas outras pessoas, também sem perceber, ele perguntava, ele fez entrevistas e a maioria delas não sabia explicar por quê. Mas essas pessoas estavam focadas num objetivo, é o mindset de buscar alguma coisa. Quando você tem um objetivo muito claro, você tem uma meta específica, eu quero conseguir fazer malabares com 15 objetos no ar ao mesmo tempo até o fim desse ano. Beleza. Então, todo o progresso que essa pessoa tinha, todo o treino, ela estava focada no resultado. Eu avancei alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, mesmo que seja muito pouco. Maravilha, então valeu a pena. Eu não avancei, eu preciso treinar mais. Enquanto o pessoal do mindset de evitar a perda, e de novo, esse mindset não é consciente, a pessoa não está falando isso, ele foi percebendo com o tempo. Mas enquanto essas pessoas muitas vezes trabalhavam duro, sim, mas como ela não tinha essa métrica de progresso tão claro, eles focavam no tempo. Olha, eu treinei 8 horas hoje, eu treinei 10 horas, eu tô suado, eu tô muito cansado, eu obviamente me esforcei. As outras pessoas não, elas não pensavam em hora, elas pensavam, olha, eu cheguei fazendo essa habilidade assim, eu saí um pouquinho melhor, então valeu a pena. Não importa se eu fiquei 20 minutos ou se eu fiquei 10 horas. E muitas vezes, ironicamente, ele percebeu que as pessoas que focavam no progresso trabalhavam até mais que as que focavam em evitar a perda. E assim a gente chega no quarto insight, que vai juntar todos esses para montar a melhor estrutura de treino possível. Então a gente lembra que, do primeiro, você aprende mais quando você está fora da sua zona de conforto na prática deliberada, quando você está num ambiente mais difícil que exige a sua concentração máxima. É aí que você tem a maior eficiência no aprendizado de qualquer coisa. No segundo insight, a gente viu que de 0 a 80, 90% de qualquer habilidade é um momento onde você está nessa tensão máxima, é um momento onde você está mais concentrado. E que, em termos de tempo, quanto mais você fica nesse estado, mais eficiente você vai ser. De 0 a 80, 90%, você vai gastar um tempo, os 10, 20% finais levam um tempo muito maior. O terceiro insight fala do mindset, da importância de você ter um objetivo muito claro, de você ter uma meta, de você não focar nas habilidades que você não quer perder. E lembrando que o seu tempo de treino tem uma variação de energia, o seu foco, sua concentração, a sua capacidade de se esforçar vai diminuindo com o tempo. Ah, mas espera aí, como é que eu vou passar para uma próxima habilidade se eu ainda não dominei completamente a que eu tô? Eu não vou perder o que eu já aprendi, eu não vou enferrujar nisso? E a resposta, felizmente, é não. Por quê? O pulo do gato é perceber que você vai passar por uma próxima habilidade que é, em essência, similar à que você estava antes. Então, por exemplo, se eu estou fazendo malabares com 3 pinos, quando eu chegar a 80, 90%, quer dizer que eu estou conseguindo a maior parte do tempo, eu já entendi a mecânica básica, mas eu ainda não estou perfeito naquilo. Ao invés de gastar um tempo gigantesco aperfeiçoando os 10% finais, eu passo a fazer malabares com 4 pinos. Isso vai me colocar de volta no lugar do iniciante, isso vai me colocar de volta, quer eu queira, quer não, no ambiente onde eu tenho que me esforçar muito. Eu volto a não saber o que fazer, eu volto a ter muita novidade, eu volto a me esforçar muito mais e a aprender muito mais. Se eu estou tirando uma música no violão, de novo, quando eu estou a 80, 90% dela, eu já estou fazendo bem, mas eu ainda erro uma coisa ou outra. Você passa para uma próxima música que trabalha em essência a mesma coisa. Se eu estou treinando dedilhado, vai ser uma música que talvez tenha um dedilhado um pouco mais rápido ou um pouco mais desafiador. Então, a forma de você se manter sempre nesse ponto de eficiência ótima, que é o que vai fazer o seu aprendizado ser muito mais rápido no mesmo período de tempo,
é você se colocar sempre nessa habilidade. E eu não sei se você já teve essa experiência no videogame, por exemplo, mas é exatamente assim. Você está acostumado a jogar numa fase mais fácil, você pula para uma muito mais difícil, 2, 3 níveis acima, e você vai morrer instantaneamente, vai ser muito mais difícil, mas você fica ali uns 15 minutos. Quando você volta para sua fase, você não deixou de evoluir nela, você está muito melhor, você treinou no nível mais difícil. Então, o quarto insight, ele é a metodologia 2 passos à frente, 1 passo atrás. Ou seja, você treina uma habilidade até chegar a 80, 90% dela. E aí você passa para o próximo nível de dificuldade que, em essência, mantém os mesmos movimentos, mantém a mesma mecânica. Então, o 2 passos à frente, 1 passo atrás, faz você estar sempre se colocando numa habilidade um pouco mais difícil que a que você estava antes e depois você volta para ver como você ficou, para ver se você realmente dominou um pouco mais, para ver se você teve o progresso não só na habilidade mais difícil, mas na mais fácil que você estava. Não só você não deixou de perder nenhuma habilidade ao não praticar exclusivamente ela, como a maioria das pessoas faz, mas você progrediu. E aí depois você vai para o nível acima e volta, e vai 2 acima e volta. Essa é a forma mais eficiente de você praticar. Essa é a forma de você se forçar a estar sempre na sua zona de prática deliberada. Você está fazendo um esforço constante porque você tem que fazer. Porque aprender de 0 a 80, 90% de qualquer habilidade é muito mais difícil do que a parte final. Apesar do ego gostar muito do final dos detalhes, os últimos 10% são mais fáceis, você está relaxando e você tem essa sensação de que você está sabendo fazer a coisa. É gostoso acertar, é mais difícil errar. É difícil ficar catando pino no chão toda hora para fazer malabares, mas esse é o momento que você está aprendendo mais. Então, se você quer se manter numa taxa de eficiência maior, se você quer aprender num ritmo maior, você vai ter que estar aceitando o erro, você vai ter que estar aceitando fazer um esforço maior. E qualquer que seja a habilidade que você está indo dominar, eu vou ficar muito feliz de saber. Coloca aqui nos comentários o que você fez, como é que você mudou sua prática, que desafios você está tendo. Curte, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo.